Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula. O título da nossa aula de hoje é Hidrografia do Brasil. O que é hidrografia? A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Importante da água dos rios. É um dos importantes agentes modeladores do relevo terrestre, recurso natural básico para a vida, abastecimento de água para o homem, produção de hidroeletricidade e navegação fluvial. Como é feita a distribuição de água no mundo? Temos 69% calotas polares, 29% águas subterrâneas, temos 0,3% rios e lagos e 0,9% de outros, sendo que temos 97,5% de água salgada. O CNRH é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dividiu o Brasil em regiões hidrográficas. O objetivo foi planejar e gerenciar os rios brasileiros. Nosso Brasil ele dispõe de 12 regiões hidrográficas. É o Amazonas, Tocantins, o Parnaíba, Atlântico Norte Ocidental, Atlântico Norte Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. O que é uma região hidrográfica? São partes de um território banhada por uma ou mais bacias hidrográficas que apresentam características naturais e humanas relativamente homogêneas. E bacia hidrográfica o que é? Conjunto de terras drenada por um rio principal e seus afluentes. A água escoa normalmente dos pontos mais altos e para os mais baixos. No Brasil, as águas das bacias hidrográficas escoam para os oceanos, são chamados de exorreicais. Nascentes é o conjunto de córregos ou olhos d'água que formam o início do rio. Curso é o caminho do rio. Montante, sentido oposto ao curso de rio. Jusante, sentido do curso do rio. Confluência, quando dois rios se juntam. Taljegue, parte mais funda do leito, e o foz, estuário delta ou misto. Aqui, ó. Temos aqui nessa figura. Aqui, partes do rio, que eu acabei de falar. Aqui temos a cabeceira, o nascimento do rio, as cascatas, afluente, ó, curso alto, curso médio, encurvamento, desembocadura e o delta, que é o curso baixo. Tipo de foz, delta e mista. Temos aqui o foz do rio Amazonas, o estuário e a foz do rio São Francisco. Bacias hidrográficas brasileiras, as características gerais. Bom, Brasil localizado em zona intertropical, predomina clima em climas quentes e úmidos, massa de ar oceânicas úmidas, precipitações intensas, não possui lagos tectônicos, somente lagoas de várzea e costeira. Os rios são de regime fluvial, com exceção do Amazonas, abastecido pelo derretimento da geleira dos Andes. Todos os rios são exorreicos. No sertão nordestino, os rios são temporários. Olha aqui as bacias hidrográficas distribuídas pelo Brasil. Quais são as características gerais? O Brasil possui a rede hidrográfica mais extensa do mundo. Predomina no Brasil os rios Planalto, que é o rio Paraná e o São Francisco. Rio Amazonas é um rio de planície. As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia Amazônica do Paraná, Tocantins, Araguaia, Uruguai e São Francisco.
Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela tem 3.984.647 quilômetros quadrados, parte que abrange o território brasileiro. Rio principal, o Rio Amazonas, com baixa declividade, que é 3.975.000 quilômetros de trecho navegável. Largura média do Rio Amazonas é de 5 a 6 quilômetros. Rio Amazonas nasce nos Andes com o nome da Ucayali, no Peru, próximo a Cusco. Quando entra em território brasileiro, recebe o nome de Solimões, atravessa quase todo o estado do Amazonas até a capital Manaus. Quando encontra com o Rio Negro, recebe o nome de Rio Amazonas até desaguar no oceano. Olha aqui, ó, a trajetória do rio Amazonas, ó. Todo esse aqui, ó. Essa trajetória aqui. Olha a vista de cima, vista aérea do Rio Amazonas. Bacia São Francisco. Extensão do Rio São Francisco, 3,160 quilômetros. Maior rio totalmente brasileiro. Corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e deságua entre Alagoas e Sergipe. Grande potencial hidrelétrico, usina de Paulo Afonso e Xingó. Trecho navegável entre Pirapora, Minas Gerais e Juazeiro, na Bahia. Rio Tocantins. Nasce no Planalto Central brasileiro, a 1.000 metros de altitude. Percorre 2.000 quilômetros e deságua no estuário do Rio Amazonas. Potencial hidrelétrico, usina Tucuruí. Rio Araguaia, principal afluente do Tocantins, 2,6 mil quilômetros de extensão. Banha a ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Abriga o maior complexo mineralógico do país. Usinas hidrelétricas Tucuruí, Serra da Mesa, Luiz Eduardo Magalhães, que é Lajeado, Canabrava, São Salvador e Estreito. Construção da hidrovia Tocantins-Araguaia, que passará por áreas de preservação ambiental indígena. É o que vocês veem nessa imagem. Bacia Platina, formada por 3 subbacias: Bacia do Rio Paraguai, Rio Paraná e Rio Uruguai. Bacia de maior aproveitamento hidrelétrico: usinas hidroelétricas Ilha Solteira, Rio Paraná, São Simão, Rio Parnaíba, Porto Primavera, Rio Paraná, Furnas, Rio Grande e Itaipu, Rio Paraná. Rios que compõem a Bacia Platina: Rio Uruguai, Rio Paraguai, Rio Iguaçu, Rio Paraná, Rio Tietê, Rio Paranapanema, Rio Grande, Rio Parnaíba, Rio Taquari e Rio Sepotuba. Outras bacias agrupadas ou secundárias: Norte ou Amapá, principais rios: Oiapoque e Araguari, rios de planície e regime complexo. Nordeste Ocidental, principais rios: Pindaré e Moari, rios de planalto, regime tropical austral. Bacias costeiras do Nordeste Oriental, rios de planalto, principais rios: Jaguaribe e Jequitinhonha, regime tropical austral. Bacias do Sudeste, principais rios: Doce e Parnaíba do Sul, rios de planalto, regime tropical austral. Bacias do Sul, principais rios: Itajaí e Jacuí, rios de planalto, regime subtropical. Águas subterrâneas: segundo o maior depósito de água doce da Terra, se acumula em reservatórios naturais no interior da crosta.
Processo de infiltração em áreas com rochas porosas. Processo de infiltração em áreas com rochas porosas são importantes para o abastecimento de regiões onde a disponibilidade de água se dá em forma sazonal, norte da África, Oriente Médio, China e Índia. Formação de um aquífero. Os aquíferos são formações geológicas subterrâneas capazes de armazenar água e de permitir sua circulação e extração de forma economicamente rentável. As rochas que constituem os aquíferos apresentam características favoráveis de porosidade e de permeabilidade. Aqui, ó, zonas de um aquífero. Eu coloquei para vocês os poros contêm água de ar, os poros estão saturados na água. Aquífero livre e aquífero cativo. Olha o exemplo aqui. No Brasil, reservas estimadas de 112 mil quilômetros cúbicos, distribuído de forma irregular, aproximadamente 27 aquíferos. Aquífero Guaraí e Alter do Chão, 1,1 milhões de quilômetros quadrados, 70% de terras brasileiras, reserva estimada em 37 trilhões de metros cúbicos de água, é explorado largamente para exploração agrícola. Alter do Chão, 437,5 mil quilômetros quadrados. Novos estudos apontam que ele possa abrigar 86 trilhões de metros cúbicos de água. Pode superar o Guarani. Aqui que eu coloquei para vocês essa imagem do aquífero. Bom, meus amores, chegando ao final de mais uma aula, vou deixar a atividade referente a essa aula. Vocês comecem a responder no livro e depois eu vou deixar uma atividade para vocês valendo nota. Um enorme beijo para vocês e fiquem com Deus.